Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos analisar os demais exemplos de tecidos epiteliais. Mas antes da aula começar, não esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e considerar se tornar membro, para assim valorizar o meu trabalho. O epitélio cúbico simples, também conhecido como isoprismático, possui um núcleo esférico e ele pode ser encontrado no epitélio germinativo do ovário, onde ele colabora com a formação dos folículos, pode ser encontrado nos dutos das glândulas exócrinas, nos tubos renais, nos bronquíolos respiratórios, no epitélio da cristalina e no epitélio pigmentado da retina. O epitélio cilíndrico simples, também conhecido como colunar ou batiprismático, é formado pelas células alongadas, com núcleos também alongados e frequentemente em seus domínios apicais se observa especializações como microvílos ou cílias. Este epitélio ele se encontra no trato gastrointestinal, na vesícula biliar, nos dutos excretores glandulares, nos bronquíolos, nas tubas uterinas e nos tubos renais. No específico, o epitélio de revestimento do intestino liso, ou tênuo, possui um comprimento de cerca de 6 metros entre o estômago e o cólon, e a sua principal função é o absorvimento. Além das microvelocidades já analisadas em outras aulas, pregas circulares, ou seja, se notará ondulações ao longo do intestino, com o objetivo de aumentar ainda mais a superfície de contato com o lúmen e o intestino. As várias camadas que compõem este órgão são a mucosa, a submucosa, uma dupla camada muscular lisa e a membrana serosa. A mucosa ela é formada por uma camada de tecido conectivo coberta por um epitélio cilíndrico simples. A mucosa ela possui uma porção que se expõe no lúmen do intestino, que são os vilos, e uma porção que se invagina em direção oposta ao lúmen, que são as criptas de Lieberkühn. Nos vilos, que são as porções que se expõem ao lúmen do intestino, temos os enterócitos, que já foram analisadas em outras aulas, e as células caliciformes, que são as células mucíparas, ou seja, elas secretam muco no lúmen do intestino para favorecer a passagem do material que está sendo digerido. E usando a coloração histoquímica de Paz, é possível destacar as células caliciformes, pois essa coloração evidencia os polissacarídeos, que são os componentes desse muco. Nas criptas, que são invaginações em continuidade com os vilos, iremos encontrar no começo as células estaminais oligopotentes do intestino, capazes de se diferenciar nas células que estamos analisando do epitélio intestinal, que são os enterócitos, as células caliciforme, as células enteroendócrinas e as células de Paneth. Mais para dentro da cripta, encontramos as células enteroendócrinas, especializadas em secretar hormônios que regulam as funções digestivas. E, no fundo da cripta, encontramos as células de Paneth, especializadas em secretar a lisozima, que é uma enzima capaz de digerir a parede celular de alguns tipos de bactéria. Abaixo dessa camada epitelial, nós temos uma camada de tecido conectivo e na base da mucosa temos uma fina camada de tecido muscular liso denominada musculares mucosae, que divide a mucosa da submucosa. Esta última, submucosa, ela é abundantemente vascularizada para receber os nutrientes derivantes da digestão. E as pregas circulares que já analisamos são constituídas tanto pela mucosa quanto pela submucosa. Depois da submucosa, temos uma dupla camada de tecido muscular liso, uma camada longitudinal e a outra camada circular, que ambas ao se contraírem provocam os movimentos peristálticos na superfície do intestino, que facilita o avanço do material que está sendo digerido. E por fim, nós temos a membrana serosa, que forma o peritoneu visceral. Em relação aos epitélios pseudoestratificados, ele pode ser encontrado nos brônquios, traqueia, nasofaringe, tubas auditivas, cavidade timpânica, nos vasos deferentes e também no epidídimo. Esse tipo de célula pode produzir muco, como ocorre nas vias respiratórias, que irá facilitar então a captura de detritos, facilitando a limpeza do pulmão, e no epidídimo pode regular essas células a maturação dos espermatozoides através das estereocílias. O epitélio cúbico estratificado, ele é bem raro nos seres humanos, sendo encontrado nos dutos excretores das glândulas exócrinas. Outro epitélio raro nos seres humanos é o cilíndrico estratificado, que tende a possuir células cúbicas perto da membrana basal, que vão se alongando conforme passam para estratos superiores. Ele é encontrado no epitélio da mucosa, da laringe, da faringe
em grossos dutos excretores glandulares, na conjuntiva ocular, e em geral ele possui a função de proteção e excreção. O epitélio de transição é aquele que transita de uma forma contraída para uma forma mais distensa, de acordo com a exigência do tecido que ele se encontra, como por exemplo na bexiga urinária, onde ele apresenta esse epitélio, a bexiga urinária. Se a gente está sem muita urina acumulada, a bexiga se encontra de uma forma mais contraída. Se possuímos bastante urina acumulada, uma forma mais distensa. Na sua forma contraída, a gente encontra, perto do estrato basal, células cúbicas. Depois, no estrato intermediário, células em forma de clave, ou seja, mais finas no começo e engrossam na parte apical. E no último estrato, nós encontramos as células em forma de cúpula, que essas podem ser binucleadas. Quando o epitélio se distende, o número de estratos diminui junto com a espessura do tecido. E as células elas ficam mais achatadas nos estratos superficiais. A capacidade desse epitélio de transitar a sua morfologia de uma forma contraída para uma mais distensa se deve principalmente por causa de 3 fatores. O primeiro é que essas células elas estão aderidas entre si graças a junções aderentes que possuem uma especialidade de se remodelar facilmente, se adaptando então à exigência do tecido. O segundo fator é que as únicas células que possuem as junções mais estáveis desse tipo de epitélio são as células de forma de cúpulas que estão no estrato mais superficial do tecido. E isso irá preservar a integridade desse epitélio quando o tecido sofrer uma distensão. E o terceiro fator é que no interior dessas mesmas células cupuliformes, ou seja, as células em forma de cúpula, essas células no estado contraído, irá se notar muitas vesículas dentro delas que irão funcionar como uma reserva de membrana plasmática, que quando o tecido irá sofrer uma exigência, ele irá se fundir com a membrana plasmática e irá aumentar notavelmente a superfície externa dessas células. Na bexiga urinária, este epitélio é chamado de urotélio, e as células em forma de cúpula são especializadas em produzir proteínas denominadas uroplaquinas, que se agregam em formas de cristais e formam uma camada superficial impermeável, que permanecem em conexão, esta camada, com o citoesqueleto das células em forma de cúpulas. Bem, esta especialização, além das junções ocludentes, servem tanto para impedir que a urina se... Esta especialização, além das suas junções ocludentes, servem tanto para impedir que a urina se difunda ao nosso organismo, tanto para impedir que as células desse tecido morram por causa da pressão osmótica gerada pela urina, pois ela é hipertônica. O epitélio pavimentoso pluristratificado pode apresentar ou não uma camada de queratina em sua superfície, e as células em sua membrana basal apresentam uma intensa atividade proliferativa. Nesta zona, as células têm uma forma poliédrica, enquanto elas vão se achatando em direção à superfície. No limite entre o tecido epitelial e o conectivo, podemos encontrar as cristas epiteliais e as papilas conectivas, que se complementam para aumentar a superfície de contato entre esses tecidos, o epitelial e o conectivo, aumentando a adesão do tecido epitelial ao tecido conectivo e também a passagem de substâncias nutritivas. O epitélio pavimentoso pluristratificado não queratinizado é encontrado nas mucosas da cavidade oral, na faringe, no esôfago, no reto e na vagina, com função principal de proteção, enquanto o epitélio pluristratificado queratinizado será melhor analisado em próximas aulas. É isso aí, essa foi a nossa linha sobre alguns exemplos dos tecidos epiteliais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui e irei aguardar você em um próximo vídeo desse canal que irá falar tudo sobre medicina.